dia eu vi uma foto minha, aí misturado com as coisas, eu de bigode. Quando isso? Não. A gente tem que ver isso aí. Faz um século, eu acho. Né? A gente precisa ver isso aí. Mas muda tudo, né, tio? Um resumo do que o senhor achou do jogo de ontem, um jogo que, né, foi o primeiro de 2 partidas de uma final. O Inter ainda está vivo, professor, ainda tem chance de título, o Atlético vai fazer algum certo tipo de resistência aqui em Porto Alegre, professor? A resistência ele vai fazer, e mais do que isso, acho que ele vai usar uma estratégia de sobrevivência, né? Agora o Internacional ontem fracassou na concepção do jogo, né? Ele queria dar o espaço para o adversário sair de trás, ir para frente e por consequência se liberar, ficar mais frágil em alguns movimentos. Mas acontece que o Atlético do Paraná, surpreendentemente, fez bem, marcou bem, saiu certo, saiu no momento exato e teve domínio do primeiro tempo. Isso para mim foi impensável. Eu digo, mas como? A qualquer momento pode levar gol. Não é que levou, e não foi a qualquer momento, foi uma consequência natural de movimentos que se repetiam. Aí é que está o erro do Internacional. Ele na verdade deveria ter jogado com o Atlético do Paraná como joga os seus melhores momentos aqui em Porto Alegre. Mas há quem diga que ele não sabe fazer isso. Eu até tenho que começar a concordar em parte, porque de fato ontem o que faltou ao Internacional foi exatamente essa iniciativa, essa tomada de posição, essa resolução dentro do jogo, e não ofereceu ao adversário a possibilidade dele, de certa forma, determinar o que mais ele interessava. Porque o Atlético do Paraná interessava muito não perder o jogo. Isso é claro e evidente pela atitude deles. Por outro lado, também era evidente que o Atlético do Paraná tinha condições de resistir. Ponto. O que faria o Internacional? Teria que jogar com naturalidade, teria que jogar com espontaneidade, teria que realmente tomar conta do jogo a seu prazer, ao seu deleite, ao seu entendimento. E ele não soube fazer isso. Depois que levou o gol, como que foi um sinal de alerta para todos, né? Aí melhorou bastante o time até, eu não digo bastante, mas melhorou, ficou mais correto, mais completado, mais próximo e mais agressivo também. E realmente, por aqueles minutos depois, da metade do segundo tempo mais ou menos, né? Os minutos finais do jogo poderiam indicar perfeitamente uma recuperação do Internacional dentro do jogo. Mas já não dava mais, não conseguiu, e em consequência esse desastre. É um desastre. Agora é preciso fazer gol, ao menos, não levar gol, isso é fundamental, e por outro lado, resistir corretamente a um adversário que virá para a Copa do Mundo. De fato, o Atlético do Paraná, com o resultado que obteve, e foi magnífico sobre esse aspecto, ele vem para cá para jogar a Copa do Mundo. Em consequência, nós vamos terá que ter precaução, muita precaução. Professor, me parece também que foi uma questão de fator local, que o Atlético se sentiu mais confortável para atacar, para jogar em casa, e que o Internacional não atacou, não se expôs por jogar fora de casa. Até houve uma discussão nessa semana a respeito de por que o fator local ele tem uma interferência tão grande dentro do pensamento de uma equipe, uma preparação de uma equipe. Por que os times brasileiros jogam de forma tão diferente quando atuam fora de casa? Isso é um dado que a gente já dispõe, né? A gente já tem comprovação disso, que ao longo do tempo, mesmo as equipes mais conceituadas, mais bem resolvidas, elas têm uma dificuldade fora de casa. Às vezes até fatal. Outras vezes simplesmente um pequeno desastre, que é o caso agora do Internacional. É um pequeno desastre, porque, convenhamos, é 1-0 apenas o jogo, né? E na igualdade as coisas vão para o pênalti, na pior das hipóteses, né? E por outro lado, o Internacional terá que jogar exatamente o que não jogou. Então, isso aí tem ocorrido com vários clubes, não apenas com o Internacional. Que
o fator local é a torcida, é o estádio, é a intimidade, é a facilidade. São as coisas assim muito, muito, muito valiosas para o grupo. E isso é o fator local forte, né? É aí que está o jogo. E no caso do Internacional, agora, nesse jogo de ontem, ele, a rigor, nos últimos minutos, 15 minutos talvez, ele tenha feito alguma coisa parecida com aquilo que habitualmente a gente tem visto ele jogar. Mas ele tem plenas condições de recuperação. Professor, não é, quando se fala do fator local, a gente não pode também só colocar na conta da atitude, mas tem uma questão técnica, me parece, no Atlético Paranaense, que é o campo artificial. O senhor acha que realmente influencia no jogo para quem está vindo de fora, ou até para quem tira vantagem de quem é o local? Nesse sentido? Eu acho que quem está habituado a trabalhar num campo sintético, não é? O que é um campo sintético? É um campo artificial, né? E portanto ele tem uma harmonia diferente do outro gramado, né? Ele tem uma perspectiva diferenciada também e ele favorece várias coisas, por exemplo, a velocidade da bola, né? O favorecimento dos movimentos coletivos, que são mais fáceis porque o pessoal arranca com mais segurança, tem mais segurança, não escorrega ou coisa parecida. Agora, só isso não conta, né? Só isso não justifica e não explica sequer o desastre, digamos assim. É um exagero, mas enfim, a derrota do Internacional. Agora ele precisará jogar como joga normalmente. Ele precisará, portanto, vencer o fator local por uma determinação própria dele. E isso ele tem condições de fazer. Tem. O problema é saber como é que repercutiu esse fato. Eu estava vendo, por exemplo, que a torcida do Atlético não ficou muito empolgada com a vitória. Puxa vida, é uma vitória maravilhosa. Por que não ficou muito empolgada? Porque sabe que tem um segundo jogo. Porque sabe que tem um segundo jogo. E por consequência, está em aberta a situação. E realmente ela está, né? Agora, o Internacional terá que mudar bastante. E mudar bastante no sentido da sua origem, da sua formação anterior, do seu retrospecto no estádio. E aí o fator local é muito importante, porque ele elimina a grama sintética, ele elimina o habituado do adversário a essa situação, porque ele tem o hábito e o Internacional não poderia tê-lo, claro, e em consequência ele cria uma situação muito mais favorável, mas que vai depender do grau de resposta.